agradecer a presença do Sandinho também. Então, vou deixar ele se apresentar, mas primeiro por estar aqui presencialmente, né, colaborar com a formação dos nossos alunos, das nossas alunas. A gente tem gente do núcleo de práticas em engenharia de software aqui, estamos com o Lucas, que é nosso técnico, o professor Márcio, o professor Hudson, e a gente também tem alunos de projeto, né, tanto do LIA quanto do LEDS, e também outros alunos de engenharia de software que vieram aí prestigiar, tá? Ele vai falar como é a dinâmica do bate-papo dele, aproveitem, tá? Interajam, aproveitem, ele manja muito de front-end, e eu acho que a primeira coisa só que eu vou deixar aqui, que tem muita gente que tem preconceitos, né? Acho que o front-end é muito simples. E na verdade, acho que o negócio é simples. É só um HTML e CSS, né, gente? É só isso. É só É só isso, né, meu Deus? Mas aí, primeiro, eu acho que a forma de acolher palcos, né, para agradecer pelo tempo que ele está aqui, aí, gente. Bom, boa tarde, eu sou o Paulo Sandin, conhecido mais como Sandin. Sou desenvolvedor de software no iFood há 4 anos. Já tenho trabalhado na área de desenvolvimento de software há mais de 10 anos. E eu sou responsável pela parte de design system no iFood. Então, aquela telinha, a vermelhinha que vocês veem em algum site, eu também sou responsável por algumas criações de componentes que existem. Então, hoje a dinâmica aqui é trazer para vocês o que tem por trás do front-end dentro do iFood, né? Além do mais, o professor falou, porque a gente acha que o front-end é só uma telinha de HTML, CSS, que você vai gerar ali e vai ser tudo bacana, né? Mas a ideia é que ele mostrar o quão complexo pode ser o front-end. Ele pode ser simples e, ao mesmo tempo, ele pode ser complexo, né? Então, a ideia aqui é justamente isso, né? O front-end é uma engenharia de software, ele não é só um pedacinho que a gente tem. Então, além disso, no finalzinho, eu vou deixar mais para a gente conversar, bater bate-papo ali, vou apresentar algumas coisas que a gente tem aqui, e no final a gente conversar, ter mais ideia, caso vocês tenham dúvida, ou como que é o processo, que é mais curto. Vamos lá. Vou passando o slide aqui na mãozinha mesmo, não tem problema. Queria comentar, né? Front-end é só ficar em telinha, né? Aquele famoso entre aspas. Então, só de pensar que o front-end não é só uma telinha, a gente tem a parte de DevTools do Chrome. O Chrome ele é todo responsável para fazer toda essa leitura. Então, ele tem vários motores dentro, que nem no Chrome a gente tem o V8, que ele trabalha toda essa parte de processamento, toda a parte de front-end, né? Toda a parte de HTML, CSS, JavaScript, todas essas anotações que a gente tem ali dentro. Então, aí tem outra parte também que a gente tem. Então, motor de renderização, você imagina você construir uma telinha de HTML gigantesca. E quem que vai fazer todo esse processo, né? O Chrome tem esse entendimento de
consome esse design system, esse projeto, né? É uma biblioteca e mais de 76 projetos consomem ele e você tem que deixar mais de 76 projetos. Como eu posso rodar esses projetos de uma forma performática, de uma forma dinâmica e toda essa questão, né? Então, para fazer isso, a gente acaba fazendo um passo muito em partes por partes, né, big steps. E é o primeiro, que ele está comentando até com aula sobre questão do design e tudo mais, que é a parte do Figma. A parte do Figma, o design vai lá e cria, desenha toda essa estrutura para você, do design e tudo mais, aí você fala assim, beleza, o design deu o aprovo para você. Beleza, agora você pode construir as telas. Então, a parte primeira vem no Figma, aí a partir do Figma, tem os componentes que o designer criou. Ali a gente tem toda uma automação, que quando ele está finalizado, está ready for dev, ele aciona uma pipeline dentro do GitLab, ele pega o JSON e bota totalmente para esse design system. Esse design system lê e ele gera toda a biblioteca para a gente a partir disso. Então, ele gera os tokens, que é o comum para todo mundo e tudo mais. E a partir dessa parte, a gente tem a parte de temas, padronizações e pacotes de temas. Então, o designer tem o Joy Food Pago, que é uma parte que a gente tem, a parte de entregador, né, o web do entregador, que é a parte do global, o web. Então, várias camadas ele vai separando. Então, tudo isso está automatizado dentro do front-end, né? A gente tem um projeto front-end que faz toda essa regrinha, ele vai passando parte por parte dessa questão. E no último, que nem tinha falado, que vai passando parte por parte, a parte de micro-frontends. O que seria micro-frontends? São vários projetos que trabalham com front-end separado. Então, imagina que eu tenho um projeto que ele é responsável só pela parte de banners no web. É um projeto que trabalha só com a parte de banner. Aí tem outra parte do corpo. Aí tem outro projeto que trabalha só com a parte do corpo. Então, cada um projeto é um front-end diferente, com várias versões diferentes. Então, é um micro front-end, que a gente chama até de monorepo, ele trabalha justamente nessas camadas de você conseguir construir uma parte independente da outra. Então, cada parte dessa daí, é até engraçado falar, porque dentro do app, quando você abre o app do iFood, a primeira coisa que você vê, você vê um cabeçalzinho de informações, aí tem a parte de mercado. A parte de mercado é um outro projeto, é uma outra pessoa, uma outra linguagem que está sendo trabalhada ali. Se eu não me engano, é em Flutter, a parte de onde está o app é Android nativo, a parte de mercado é em Flutter e outra parte acho que em Kotlin multiplataforma. E o front-end também trabalha mais por essas questões, né? Não só o HTML e CSS, mas também outras tecnologias. Então, o Design System, é o que eu gosto de falar aqui, ele trabalha justamente nessas exportações, tanto para Android, para Flutter, para iOS e para a web. Então, acabou sendo só parar de ser um HTMLzinho com CSS da forma mais simples, né? Então, tipo, essa próxima slide aqui. E com isso, né, vai vir todo esse processo. Eu tenho várias camadas de multiplataforma. Eu tenho que começar a regra na parte de encontro. A parte da regra é justamente a parte do Figma, né, onde o design faz toda essa regra. Então, quando a gente começa a pensar nisso, tem que entender todas as plataformas e como unificar isso. A gente utiliza o Figma, né? O Figma é a passagem de entrada para toda essa questão. O designer vai lá e cria pensando já totalmente nessa toda plataforma. Então, hoje a gente tem uma regra que tem rolando no Figma, que eu nem expliquei, e daí a gente conecta com uma parte que tem MCP, né? Não sei se todo mundo conhece MCP aqui, que é um modelo de protocolo. Ele faz justamente essa conexão que a gente tem no Figma, o nosso front-end consegue, de uma forma melhor, apresentar isso e construir essas telinhas. E o que muda, né? Um designer muda uma cor no Figma e agora, né? O que acontece? Como está tudo certificado, quando ele altera uma cor no Figma, ele bota o Ready for Dev e distribui tudo para o sistema front-end. Então, ele consegue fazer toda essa comunicação de forma automatizada. Ele consegue fazer uma operação para um e refletir para todos esses outros camadas, para feedback, para free mercado, para toda essa questão. Então, eu consigo alterar no Figma e o meu front-end ele consegue interceptar essa questão
e distribuir para todas as plataformas. E a única coisa que os devs precisam fazer é só atualizar a versão dentro do software. Simplesmente isso. E isso hoje é automatizado, que a gente tem um bot que atualiza automaticamente quando gera uma versão. Então, praticamente, um botãozinho que o design altera já reflete em todo o sistema do iFood. Então, isso vem a partir de tanto do Figma, e quem constrói essa questão é o front-end, né? O front-end é responsável por toda essa dinâmica. E como que é esse contexto? O que é construído dentro? O que é essa questão que o Figma faz, né? A gente cria, tudo bem para ver direito, mas a gente chama de token, né? O que é construído em cada um, de cada plataforma, a gente chama de token. É diferente do token que a gente tem visto muito no IA generativa, de token e tudo mais, mas a token seria justamente a parte de você conseguir ter as suas unificações de cada plataforma. Cada plataforma tem um seu token diferente. Então, na web, a gente tem a parte de estilo, que é CSS, não dá para ver muito bem aqui, mas depois eu disponibilizo isso para vocês. É uma parte que tem toda a questão de cor, de branding, né? Branding, como que é a marca ali, né? O branding a gente trata se é o arquivo global, se é o arquivo pago, arquivo mercado, benefícios, e toda essa questão. Então, o que o Figma faz para a gente? Ele exporta um JSON, e a gente lê esse JSON, joga na pipeline, a pipeline vai lá, usa uma biblioteca e faz toda essa varredura e distribui para todas as plataformas. E aqui do lado eu tenho uns exemplos, né? Eu tenho um token JSON, aí para a web eu tenho um CSS, então ele forma uma variável chamada, né, uma variável de CSS, que é toda essa questão. Para Android, a gente tem toda a parte de resource, para quem trabalha com Android. iOS, a gente tem outra camada que é um enumerado de colors e tudo mais. E para outra multiplataforma, a gente tem uns objetos que ele trabalha diferente. Então, cada parte dessa review é um objeto específico. Então, para cada token, para cada componente, ele gera um token para cada plataforma, automatizado, automaticamente. E agora imagine isso, né? Então, eu tenho um processo, eu tenho um design system, ele tem mais de 40 componentes, então ele tem que fazer todo esse processo automatizado. Agora imagine se eu fizesse isso na mão. Então, aqui a gente usa um cara chamado Yarn, que é um gerenciador de bibliotecas, né? Quem conhece o NPM, o Package Manager, a gente utiliza o Yarn faz todo esse gerenciamento de pacote para a gente, então ele faz todos, injeção de pacote, ele vai lá e lê todos esses pacotes que a gente tem dentro do front-end e faz essa dinâmica. Então, ele pega a leitura do projeto, e cada projeto a gente tem uma distribuição, e cada distribuição a gente consegue gerar melhor esse build, né, toda essa questão para a gente. E ele também é responsável por gerar toda a questão de pacote, de gerenciamento de pacotes. Então, pacote para o Android, pacote para o iOS, pacote para o Kotlin ou para a web, ele gerencia toda essa questão e tudo via no GitLab. Isso tudo dentro do front-end, né? E um outro cara que é extremamente importante para a gente é o Emacs. É uma plataforma inteligente, né? Ele é um cara que ele faz toda essa questão de automatizar o projeto que você está construindo todo esse conteúdo. Ele faz a otimização das imagens, faz a otimização dos pacotes, tanto iOS, Android, Flutter, toda essa questão, ele faz todo esse rebuild, né, que a gente chama, de fazendo essa otimização de performance. Então, aqui a gente faz toda essa otimização. Aqui no Data a gente tem a biblioteca, que é a iFood DS Web, e dentro dela a gente tem um pacote de temas, a gente tem um pacote de ícones, um pacote de fontes e um pacote de configuração global. Então, ele faz toda essa configuração para a gente de uma forma tão automatizada para que quando você exporta no seu projeto, você não tenha gargalo. Você não tem um build gigante, né? Que nem quando você gera um pacote na sua biblioteca, dependendo do jeito que você gera de forma normal, ele fica muito grande, dependendo do tamanho. Então, ele consegue gerenciar e fazer essa modificação deixando o build bem menor. E outra questão bem legal é que é sem um gráfico de dependência que você rebuildaria tudo ou quebraria em produção. Então, ele garante que você não quebra nada na produção e deixa tudo rodando performaticamente, né? Quando a gente roda ele na pipeline,
Se você tem alguma coisa fora, uma vírgulazinha, ele já vai lá e consegue apontar para você e falar, ó, tá quebrado essa pipeline, você não vai conseguir subir isso aqui em produção. Na verdade, você nem consegue subir no repositório. Então, com isso, um select simples parece um pouco código, mas por baixo tem problemas na engenharia, né? Então, um select, até coloquei aqui, né? A gente tem a navegação por teclado, a gente tem a parte de usabilidade, né, de acessibilidade, que é eu e a Rumes, a gente tem o gerenciamento de foco, a gente tem filtro performático. Imagina só se você tem uma lista de restaurantes, imagina o Brasil inteiro. Aí você precisa de tudo isso para você aparecer no select. Então, mais de 10 opções que você lista. Então, isso é um select só. Aí você tem a parte de suporte de teclado, mouse e touch, porque cada plataforma uma, mas a gente precisa usar no celular, usar no notebook, enfim. E você tem a parte também que você consegue gerenciar a parte de scroll. Então, tem toda aquela questão de você abrir o select e ver se ele vai fazer um scroll gigante ou você fazer um scroll infinito, tem todo um processo. Né? Então, acaba sendo muita coisa, né? Então, o select, ele acaba sendo uma parte, parece ser simples, mas na verdade ele tem toda uma regra por trás, depois que explica, né? Então você começa a pensar, cara, parece que é uma coisa tão simples, mas tem tanto uma coisa por trás ali por dentro. Então, imagine que você tem que gerenciar todas essas questões usando na sua tela. Então, só um select, se você não conseguir gerenciar todas essas questões, a performance do seu web vai sair lá embaixo, você não vai conseguir nem rodar. Tem bastante casos antigamente que acontecia isso, né? Então você ia lá fazer uma buscazinha, um search, um selectzinho lá, e só travava porque ele ficava lá rodando, fazendo requisição na API, e a API rodando de volta e nada carregado. E depois disso, a gente tem a parte de tokens, né? Tokens não valores hard code. O que seria o hard code? O hard code é quando você tem um valor que você colocou ali automático. Colocou fixo, por exemplo. Eu tenho um botão que ele tem um tamanho de 16 pixels. Eu vou lá e coloco botão com 16 pixels. Isso é uma forma hardcoded de você fazer algo. Tipo, agora imagine você tem esses 16 pixels todo o seu projeto e você não está utilizando variáveis para isso. E no front-end a gente trabalha muito com variáveis, justamente para não ter esse problema. Querendo um exemplo aqui, que eu tenho aqui do botão, é um botão que tem uma variável de cor, ele tem a variável do texto, ele tem a variável do tipo dela, qual é a variante dela, todas essas questões. Então, aqui eu tenho toda a regra dela por trás, eu tenho uma variável do que é aquele valor, do que ela vai ser pelo valor. Então, a variável é responsável, além de você ter toda a sua padronização dos seus componentes que você tem aqui, ela também é responsável pela parte de tematização. Então, quando eu tenho tema, ela automaticamente, eu não mudei nada na minha variável, a variável continua sendo a mesma e ela muda automaticamente as cores do meu projeto. Então, se você tem usando variável, é uma boa regra, é uma boa prática, você sempre usar variável, porque você consegue deixar ela de forma mais performática. Se você está usando uma variável para vários componentes, então, na hora do build, você vai falar assim, você só tem um valorzinho aqui, então vai ser menorzinho. Agora, imagine você tem um hardcoded, vários 16 pixels, então ele vai somar cada 16 pixels e vai somar no final do seu projeto, deixando esse projeto extremamente mais gigante, né, nessa parte de utilização do seu JS no final. E a parte importante também é dezenas de times em um web só, né? Então, eu tinha explicado, o iFood dentro do aplicativo dele, ele também funciona com a web ali dentro por trás. Então, tem até, a gente tem um web view que roda por trás ali dentro do app do Android. Então, a gente tem um microgerenciamento de vários times trabalhando num projeto só. E quando a gente trabalha com vários times trabalhando no projeto só, a gente tem que garantir que nada se quebra dentro do projeto como um todo, né? Então, isso acaba sendo até, né, dezenas de times em um app só. Seria no front-end, eu teria um monolito consigo escalar esses times. Então, tem que pensar também na escalabilidade. Então, o front-end, além de pensar nisso, ele também pensa nessa questão de escalabilidade, né? Então, a gente tendo todas essas questões, vários times trabalhando em um projeto só, ele tem que ser dinâmico, né? Então, cada projeto, cada time tem seu tempo e espaço de deploy também.
Então, imagine, putz, eu tenho que corrigir um fixo aqui na parte de mercado. Então, ele tem que ser autogerenciado, ele tem que conseguir a tua autonomia de subir sem quebrar o restante. Então, a gente trabalha diretamente com a parte de micro front-end, que cada um tem a sua independência de subir as coisas que você quer ali dentro. E como que isso funciona? Como que funciona essa independência? A gente chama inicial, ou um tempo atrás, host, né? Você tem uma aplicação que é um host, que ela é responsável por importar cada pacote, cada projeto, né? Cada projeto você consegue colocar dentro do host, né? Então, sei lá, por exemplo, o bannerzinho lá de cima. O banner, ele é um projeto só. A parte de conteúdo é outro projeto. Então, cada projeto, ele acaba sendo uma dependência, um símbolo dentro desse host. Então, você consegue importar cada um. Aqui a gente tem um exemplo bem fácil que a gente tem dentro da iFood, que é a parte de parceiros, a parte de pago e a parte de driver, né? Então, toda essa questão, parceiros, o pago e o driver, tudo num projeto só, tudo dentro de um host. E como que isso funciona? Como que isso vem no código, né? No código, ele é bem... Aqui vai ficar meio ruim de ver, mas aqui é justamente, eu tenho uma função, uma classe, ele chama um array, e dentro desse array eu tenho vários pacotes, cada import que eu tenho, um singleton, ele distribui. Então, aqui eu tenho uma versão do pago, eu tenho uma versão do drive, e eu tenho uma versão de parceiros. Então, cada um, eles vão importando, cada projeto aqui, não importa de uma forma simples, como se fosse uma biblioteca de JS, que ele consegue ler isso aqui, e na hora que eu for renderizar a tela, ele já consegue renderizar, né? E para isso, a gente chama de um cara chamado Webpack Module Federation, né? Ele é justamente isso, né? Ele faz todo esse gerenciamento de pacote de vários projetos em um lugar só, né? Dentro do seu host. Então, essa é a parte mais interessante. E como que funciona em cada projeto, né? Então, um exemplo aqui, eu tenho que ter uma configuração dentro do projeto que eu quero exportar dentro do host, que ele consiga exportar as coisas que eu realmente quero. Então, eu lá coloco uma configuração dentro do configuro do projeto que está em React, por exemplo, para ele conseguir ser importado. O host, ele consegue ler, tanto independente de se é React, Vue ou outra framework que a galera acha, então ele só precisa exportar o jeito que ele lê, então ele consegue entender cada projeto com Angular, né? A gente tem projetos Angular que rodam paralelo também dentro desse host. Então ele consegue interpretar toda essa questão dentro do front-end do iFood, né? E todos esses têm uma parada comum, né? Todos esses projetos têm uma parada comum, porque todos os remotes compartilham o mesmo design system em runtime, né? Que é justamente você ter aquela estilização diferente dentro do seu próprio app. Cada um pode ter uma diferenciação de versão do próprio design system, né? O DS, que seria no caso do design system. Então, a gente tem que manter a consistência visual, mesmo com as versões diferentes de cada um. Então, a gente tem no host uma versão do Design System que é distribuída para todos e cada um pode ter uma versão específica para cada parte, né? e tudo mais. Então, a gente acaba gerenciando toda essa questão também do Design System. A gente tem um provider dentro do host que ele faz toda essa personificação, toda essa estilização de modo que ele não precisa quebrar e não quebre a aplicação. E também deixa os temas unificados, né? Então, quando você usa um provider, ele deixa o tema bem unificado, não deixa os tokens sincronizados. Então, se um tem um token, o outro tem, ele consegue verificar e deixar unificado esses tokens e conseguir deixar a plataforma não quebrar, se caso falta um token ou não. E, bom, nada disso é de graça, né? O versionamento, né, que a gente tem que ter a parte remota do DS, né, o Remote AI, que eu coloquei aqui, né? A gente tem toda essa questão de DS, a gente precisa do Remote B, todos se voltam. Então, a gente precisa do versionamento, a gente precisa de estabelecer uma parte que a gente chama de padronizamento dos front-ends para dentro desse host, né? A gente incentiva muito a galera a usar o React por questão de performática, que a gente tem e também por vários times usarem. A parte de isolamento do CSS, então os estilos eles podem ser remotos, mas ele tem que ser um para cada projeto. A parte de fallback é muito importante também ter o CDN,
utilizar CDN, que é uma nuvem, de certa forma, se não dizer bem grotesco, mas o CDN é uma nuvem onde você coloca, ele carrega seus estilos, seu HTML, seu JS, por caso você tenha um problema de conexão no meio de alguma parte, ele vai lá e gerencia toda essa questão de download e tudo mais do seu pacote dentro do seu projeto. E outra coisa também é bundle size e TypeScript types. Então, todo projeto que a gente usa em front-end, a gente usa o TypeScript por questão de página do projeto, é obrigatório usar TypeScript nesses projetos. Tem que seguir os padrões certinho e muito importante também parte de testes. Né? Então, a gente está até falando como galera, a gente eu incentivo muito a galera a ter teste. Se não tem teste, eu não deixo subir. Então, cada código novo tem que ter teste, senão eu reprovo o MR. E o bundle size, né? O bundle size seria a parte que quando você builda o seu projeto e tudo mais, ele tem que ter um build que seja carregável dentro da web, tanto da plataforma e tudo mais. Quanto menor o bundle, melhor. Por questão de performance e otimização. Aí outro ponto também interessante que a gente tem dentro do iFood é o Power Web Bundles. A gente passa por uma triagem. O Google tem uma plataforma que você consegue colocar o seu site lá e ver como que está a performance do seu site, como que está a acessibilidade e tudo mais. E também a gente tem uma questão que a gente usa uma plataforma chamada Sync, que ele consegue ver todos os erros do código, como que está a performance e tudo mais. E também é chamado de Core Web Bundles, né? Então a gente consegue ver toda essa exploração de como que está rodando dentro do projeto front-end, se um botão está chamando a API, está demorando mais de 10 segundos, está demorando, sei lá, mais de 100 milissegundos, se está respondendo, se está voltando, se está dando um erro 500 e tudo mais. Tem todo um processo por trás também de core, né, para ver se a aplicação não está rodando 100%, se algum problema é realmente no front-end ou se o problema é no back-end, né. Então, a gente tem uma plataforma interna sempre, e no back-end a gente tem um Datadog, que consegue analisar também, consegue identificar isso. Mas aqui é muito importante porque tem casos que, putz, apertei um botão lá e tá demorando muito. Ele automaticamente manda uma mensagem para a gente no Slack ou abre um incidente falando que está funcionando dependendo do caso. Imagina que você está lá fazendo o seu pedido no iFood, aí você clica no botão de checkout e não está funcionando, né? Aí isso gera um incidente. Então a gente chama isso de incidente e a gente consegue fazer todo esse tracking dentro da plataforma e tudo mais. Isso é configurado dentro do projeto front-end. E um exemplo também que eu trouxe aqui, não dá acessível de verdade, né? A gente tem essa questão de acessibilidade, né? O requisito é sempre pensar na acessibilidade de forma geral, né? Então, o focos, adicionar o foco quando fechar, o abrir, imagina que você tem um put, você tem que ficar no put, ele abre um dialog, e esse que você fecha, ele tem que botar o foco dentro do input. Então, você tem que pensar nessa dinâmica também dentro do componente, né? A parte de scale, a parte de screen, né? Então você tem que deixar legível para quem está usando esse componente, né? Pensar em todos os componentes como uma forma legível. E contém queries mais simples. Então, como eu falei, você tem toda essa questão de você se preocupar com essa parte de acessibilidade. Então, com isso, a gente pensa que você tem um site, né? Você usa pelo computador e você quer acessar pelo celular. Quando você acessa pelo celular, ele fica todo quebrado. Tem site que você entra, principalmente em algumas... É bem frequente isso quando você acessa um site ali e tem essa quebra. Então, a gente tem uma questão de container field, né, umas queries que é justamente de tematização, que, por exemplo, você tem um sidebar, né, um header, que no web ele fica bonitinho, mas quando você vai para o celular ele quebra. Então a gente tem as queries que faz justamente isso, né? Quando você está no celular, você pode responder ele, jogar para o lado, jogar para a direita, aí fica a vontade de estar construindo. Então as queries era justamente isso, é um container que você consegue fazer um dinamismo tanto da parte que você tem da sua web, quanto você tem do seu mobile. Então, cada um pode ter um layout completamente diferente. Se você quer colocar uma cor vermelha na parte web e azul na parte de mobile, você consegue também com as queries. Então, isso é bem legal, assim, essa questão. E com isso, a gente também tem, testar comportamento na implementação. Né?
Imagina só, esse comportamento que eu falei para vocês, né? O comportamento que eu tenho na web e no mobile são completamente diferentes. Mas eu preciso testar que cada funcionalidade esteja coerente, né? Imagina um formulário. Então, formulário, preenche o formulário, eu quero enviar esse formulário. Então, tem que garantir que aqueles dados que estão sendo escritos, ele está sendo entregue, tanto na web quanto no mobile. Então, o comportamento de cada um, ele, ele tem que ser igual. Conforme na web, conforme no mobile, eu tenho que ter o mesmo comportamento, independente da implementação de como que está essa cor, né? No CSS. Então, a gente garante isso na parte de teste, né? A gente usa React Library na parte de web e a gente usa teste também dentro do nosso próprio GitLab CI, que é um testes automatizados para ver se está coerente e se não tem nenhuma falha de segurança dentro da aplicação. E front-end não é só uma trilha, né? Ele acaba sendo todas essas questões que eu falei para vocês, né? Então, a gente trabalha com a parte de infraestrutura do front-end, a gente tem a parte de developer experience, né? Tem toda a parte de experiência do usuário, a gente tem a parte de design system, que seria scope, que seria toda essa utilização, a gente tem a parte de performance, em acessibilidade, a gente tem a parte de mobile, que é a parte que a gente adapta ali, né? Quando você vai acessar um site na parte do celular, a gente tem o 3D WebGL, né? Para caso alguém tenha que trabalhar com gráficos e tudo mais, mas tem empresas que trabalham com a parte de medicina que tem que oferecer gráficos e tudo mais, e algumas dinâmicas. E a parte de ML, AI e ML, né? O TensorFlow, o WebAssembly ali dentro do Chrome, que trabalha justamente esse gerenciamento de performance e fluxos dentro do próprio Chrome. E para encerrar aqui, provocações finais, né? Se o front-end é simples, por que o Google tem um time inteiro só para o Chrome DevTools, né? Então, é uma equipe gigantesca, praticamente, na verdade, é que ele fala que antigo, mas na verdade é uma empresa dentro do Google que trabalha só com DevTools, né? E outras questões, vocês vão consumir APIs ou vão construir experiências que sempre os usuários tocam com o dedo? Um designer muda o border radius de um botão do Figma e essa mudança dispara uma pipeline que gera o código para 6 plataformas, é consulta por dezenas de front-end e Model Federation e chega para milhões de usuários. Tem um desenvolvedor precisar abrir um PR ou MR, caso vocês queiram chamar, e isso é front-end, é engenharia de software. É essa palestra que eu queria dar para vocês. Bastante conteúdo, né? Bastante coisinhas técnicas, queria aprofundar mais. E isso, eu queria mais uma vez agradecer ao Aldrin e vocês aqui por nos escutar essa palestra. Muito obrigado, gente. A gente vai abrir a perguntas, mas primeiro, depois você vai compartilhar. Eu vou compartilhar com vocês, tá, gente? A apresentação do slide para ficarem mais fácil ali, porque acho que não deu para ver os códigos certinho, mas também vou estar aqui disponível, caso alguém queira ler também, tem aqui para os códigos, caso queiram ler. E tem um conteúdo também, que é seu, né? Aquele artigo do blog de vocês. Isso, então um artigo também que é todo sobre o Design System, como que funciona o Design System dentro do iFood, um modo bem mais, um modo bem escritozinho, né? Dentro do artigo que tinha dentro de blogtech.ifood.com.br, é só entrar em parte de front-end vai estar lá, pesquisar que vai estar a primeira opção dentro do site. Mas também eu posso pedir para o professor depois compartilhar com vocês os links e tudo mais para vocês. Também tem os links úteis de todo o NX, da parte de Web Vitals, toda essa questão também tem link de como que é essa documentação, como que funciona para vocês implementarem dentro dos seus projetos. Só, perguntas, aí a gente vai respondendo só para a gente organizar melhor. Tá? Pode fazer tudo. Pode fazer. Cara, eu achei muito legal. Primeiramente, obrigado. Achei muito massa, assim, principalmente essa parte de design usar a coisa e na outra já está construindo o caminho. Só que assim, eu gostaria de saber como que é a cultura por trás disso, como que é deixar isso uma grande responsabilidade também. Então, o poder grande vai ter grande responsabilidade. Fica tudo por trás, para que não aparecer nessa, sabe?
esse treinamento desse pessoal. Isso é bem legal, porque lá a gente tem todo o padrão. Quando você vai construir, principalmente esses componentes, quando passa todo o design, você tem padrões acessíveis, né? Então, vamos construir um botão que vai para milhões de pessoas. No começo desse processo, tem várias regras que já tem construído, a gente chama de RFC, que é justamente o documento, que é para você seguir toda essa regra. Então, ela parte do princípio do documento. Então, a partir desse documento, ele começa a implementar. Depois da implementação, ela passa por um review de várias equipes para ver se está de acordo. E a partir disso, desse review de várias pessoas, né, que o designer faz esse review, aí ele disponibiliza para o dev estar ciente para desenvolver. E depois que o dev desenvolve esse componente, ele passa de novo para o designer dar ok para você estar seguindo todas as diretrizes. E também esse processo também tem uma automatização que a gente fez, que é uma teste de regressão, que é para ver se o que está construído na parte que o dev desenvolveu, com o feed está coerente. Então tem todo um processo por trás, né, que é um último processo, um outro tipo de teste de regressão, que você pega o visual, porque você está esperando o que está construído e você tem todo o valor. Então é toda vai passando de casinho em casinho, passos a passos, para construir toda essa cultura, né? Então a cultura já começa de toda uma documentação rígida que você tem que seguir para conseguir colocar aquilo dali, para conseguir colocar o botão para a maneira de pessoas. Não, a gente pode perguntar. Aproveita que eu estou aqui. Toda hora que o profissional da empresa, a gente quer software, eu tenho que falar com vocês, sabe? Aproveita que A minha pergunta é o seguinte: você apresentou um processo ao todo do processo. A minha questão é como que esse processo foi amadurecido ao longo do tempo e como é a questão de inserir novas tecnologias nesse processo. Como que é feito isso? O amadurecimento, ele acaba acontecendo conforme as equipes vão crescendo, né? Então, a gente vai criando essa novidade conforme a gente vai desenvolvendo as aplicações. A gente vai entendendo tudo que ela está sendo distribuída, né? Lógico, assim, todo projeto ela acaba tendo a sua maturidade, então ela chega em um certo ponto que você acaba sendo esse software está maduro, né? A maturidade de software, então ele acaba você aprendendo tudo isso mesmo. O que pode ser uma maturidade de software? Se ele está coerente nos patches. E a galera começou a ter, mas até a maturidade do React, tentaram usar vários diferentes lugares. E tem padrões, e a partir disso você construir, agora está maduro o suficiente para a gente conseguir implementar e deixar para produção. Então acaba sendo também um processo de maturidade de software, tanto o software dentro da empresa quanto o software de terceiro da comunidade. Então acaba sendo essa a ideia. Tem uma em vídeo de exportação dos torres, ele tem toda a disseminação até dos vídeos esportivos. Agora, isso ainda define uma diretriz de aprovação dessas alterações, porque a partir disso, uma coisa de disseminação dos vídeos esportivos, as diretrizes de docência possam ser. O designer, ele está dentro da uma equipe, ele é bem parecido com o que a gente chama de R. Quando ele termina o código, ele para a versão a tag bracket, e quando ele deixa para o final, ele tem uma opção dentro do Figma que ele consegue colocar para outras pessoas, outros designers, fazer o review daquela aplicação dentro do Figma. Então, tem todo o versionamento também do Figma, versionamento de design, versionamento de propósito, como o Figma, a gente tem até o merecimento de versão de alimento. Então, o designer terminou o protótipo e faz
ele troca até ele falando que está falando para a reação. Também outro designer, ele pode fazer comentário, fazer review, ou ele pode dar o plano que está ok. Aí ele consegue alterar para write for dev. Aí já vai para o dev automaticamente. O dev conseguir fazer esse review, questão de todos. A gente nessa parte já alterou um todo. Vai cair para outra pessoa aprovar se o plano está certo, se ele está quebrando nada. E assim que aprovado, ele já faz ele automaticamente no GitLab e fazendo todo esse esforço. Então, a parte de revisão em si, então, tem um destaque. Você sabe, defender propriamente IPS. E de modo que revisão em si tem essa parte sempre acaba sendo essa questão. Aí no código, como ele já está bem, ele já está revisado, já está tudo certo, então da pipeline ele só roda, deixa assim. Como que é o uso de IA nesse processo de desenvolvimento, de planejamento, dessa parte que você comentou? Algumas empresas hoje, elas têm inserido AI project dentro do desenvolvimento. Como que é isso aí dentro do Seria bem legal que hoje, atualmente, ficam disponibilizando o MCP, né? Então, a primeira orientação que o pessoal que a gente tem é justamente conectar com a MCP para você construir a tela. Eu construí um grande checklist, eu construí uma skill que é justamente para orientar quem está construindo projetos novos ou telas novas, utilizar essa skill, ela já conecta automaticamente com a MCP Figma. E esse ele pega todas as informações que tem aqui, componentes da tela que está construído, e ele retorna essa informação. Então, a IA ela consegue identificar quais componentes que estão utilizando que critério. Ele já consegue fazer tudo com o seu projeto. A gente orienta a usar muito o cursor para quem não change, né? A gente tem uma camada lá, tem uma parceria também com a empresa. Então, a gente orienta o cursor, porque tem uma facilidade para fazer essa leitura dele do projeto. E também a gente tem conseguido também uma parte chamada do Code Connect. Ele faz uma leitura do seu projeto e componente. Então, ele deixa o exemplo, ele tem código do projeto, ele consegue orientar para ele utilizar de alguma forma. Então, a gente sempre orienta para quem está dentro da empresa usarem essa skill e vai fazer essa automatização. E cada pessoa que tem um projeto legal, eu consigo uma identificar da migração. Tem projetos legais para a equação para o novo serviço. Então, ele consegue rodar o projeto e já vai fazer essa equação para os serviços. Então, o iFood é uma operação muito rápida, apesar de ter as influências da experiência do usuário, né? Sempre que você entendeu? Como é que vocês estão cheios de nível também para as perguntas, mas ainda uma parte de latência, de conseguir acessar esses conteúdos que tem, essa classificação, e ainda deixar isso tão rápido, que é mudar por isso. A parte mais importante que a gente tem lá é justamente falar em plano, né? Se eu falar em plano e falar latência, o que pode acontecer ou não. A gente tem um sistema que é chamado WebReader e faz todo esse gerenciamento dos pacotes dentro do web, né? Então, ele é responsável por toda uma configuração de eu sempre responder com toda a exatidão, porque é uma equipe que trabalha com isso, né? Só para essa parte, mas a gente se preocupa muito justamente com a parte do plano, dos projetos, os projetos que tem pessoa aqui, para ele fazer todo esse gerenciamento para ele não ter essa latência tão alta. Assim. Então, tem toda uma configuração por trás desse cara. O core desse cara é objetivo, ele faz todo esse gerenciamento da latência para a gente. Se vocês trabalham com times, eu queria saber se vocês têm alguns requisitos para definir qual é a linguagem mais pertinente vocês usarem. A gente tem padronização, né? Então, tem um time que recomendo usar o React por questão de quantidade de projetos que tem facilidade de mercado, tem a maturidade do software certificado. Então, o React ele é maduro, então a gente fala assim, cara, de preferência, a gente utiliza o React.
lógico, a gente tem projetos que todos os terceiros que os não querem nem implementação de plano projeto. Utilizar o BIAR como referência por questão que ele é melhor para o gerenciamento, então a gente acaba fazendo tudo esse gerenciamento. Então acaba sendo até uma, vamos dizer assim, a gente chama de um checker plantinho, que é exatamente faz os padrões, esses padrões são realmente o forte que deve ser utilizado, né? Então, a gente utiliza o React para plantinho, a gente utiliza o Next para gerenciamento do pacote da web, todas as funções Next. A gente utiliza o Lerna para gerenciamento do pacote, para publicar o pacote, isso no repositório que a gente tem nosso próprio, não é externo, não é um NPM aberto, é um Next, é uma plataforma interna que a gente distribui esses pacotes gerados para todas as plataformas. E acho que é isso, então, quando eu vou todo o projeto ali, a gente tem vamos dizer, uma cúpula que discute toda essa questão, mas é todos os frontends que todo mundo pode opinar, então pode fazer algo que faz todo esse negócio interessante. Que nem recentemente a gente está usando, que é o Google, que é uma plataforma de gerenciamento mais performática do que o Lerner. Então ele acaba sendo melhor do que outras funções para a gente gerenciar os projetos. A gente está fazendo teste de alguns projetos que não são muito importantes, mas a gente está vendo se a gente acaba dando essa questão. Não sei sobre essa pergunta. Porque eu estou, assim, eu vou tentar conectar da falácia da plantilha só pelo mil botão, e a gente escuta muito na internet do esse ponto, falando que IA está matando um pouco, né? IA está matando o frontinho. Só que a gente sabe que vários dos pontos que você trouxe seria justamente esses aspectos mais críticos que a gente que a IA não consegue lidar muito bem. Então, nesse ponto, até agora, assim, qual que é a melhor experiência que você tem tido com o IA e quais são aqueles casos, por exemplo, que a não tem entendido tão bem assim? Vai trazer os dois pontos. Cara, é bem legal, eu estava discutindo justamente semana passada sobre isso. Que quando você tem a padronização que você tem muito na web, que é muito performática, tem um exemplo, vou trabalhar com ele, você vem para o estado do React. Já tem toda a padronização, tem toda a documentação fora do jeito que o React trabalha, e isso já funciona bem. Para você construir hooks, você construir um aspecto que pode um pouquinho mais elaborado, a IA consegue te responder bem. Mas quando a gente começa a sair da parte de código, a sair da parte visual, a IA se perde. Porque a orientação da leitura que a IA tem é da parte que já está no final do site. A parte que já está gerenciada do banco. Então, a maioria das vezes, que eu vejo muitos casos, o que acontece? Ela faz a leitura no final. No final, já é todo um pai de vários arquivos, então ela fica muito perdida. Então, a leitura que ela tem atualmente, é tanto projetos assim, tem as leituras que cada projeto é mais diferente. Então, acaba o pai falando que você vai rodar para IA. Não, faz uma matéria aqui para mim. Por exemplo, né? Foi esse cara para mim. Cara, você vai rodar em três projetos, em três computadores diferentes, eu faço três projetos diferentes. Essa é uma questão. E na parte do código, você vai rodar em três máquinas diferentes, mas você tem pouca diferença. Porque ela já consegue trabalhar melhor com a parte do código, do React, que é uma documentação. Mas a parte de utilização mesmo, ela fica muito problemática. E de alguns aspectos, assim, por exemplo, a gente já até conversou ontem, né? Foi um ponto quando a gente teve a palestra de ontem. Tem vários relatos assim, que a gente tem observar um aumento também na conjunta de testes, ou nas formas como os produtos têm melhorado a bateria de teste. No front-end, você também observa isso também, assim, o pessoal tem incorporado mais testes, das diversas E lá, o pessoal tem colocado mais testes, principalmente de acessibilidade, na aplicação. A gente tem até um programa por publish, e faz que a gente deixou mais inteligente projetos usando a inteligência artificial para os testes, para compreender esse cenário de testes. Então, eu também tenho justamente isso. Como a está trabalhando, dependendo do projeto que ela está configurada, que já tem teste, ela tem que seguir os testes. Não posso deixar meu teste quebrar custa com uma porcentagem, então a gente não consegue ver a distribuição desses testes. É bem negócio. E é uma orientação que a gente faz bastante em projetos novos, para o pessoal colocar pelo menos um IUD, né, conforme que está utilizando para fazer o padrão de teste, né? Tem uma cobertura de testes iniciar para
mandando já se eu tenho uma projeto, ela não sabe que ela tem que implementar teste e todas as funções que ela está criando não. Tem mais alguma? Então, você falou sobre essa parte do fim. Se o design ele já consegue dar uma cor do botão, aí ele já pega uma pipeline para fazer essa mudança de código em todo o sistema. Então, agora ainda existe uma diferença entre o designer e o desenvolvedor front-end dentro do Visual Studio. O desenvolvedor front-end ele ainda tem, ele teve uma mudança de foco do trabalho dele. Quais seriam as habilidades que são precisam ser desenvolvidas pelo desenvolvedor front-end para ele conseguir continuar avançando, desenvolvendo e melhorando dentro do mercado de trabalho? Assim, cara, na verdade, eu não foco. Acho que não só dentro da Visual, mas acho que no mundo do foco, né? Hoje a gente tem, a gente chama mais de designer, a gente tem o designer engineer, que é o designer que consegue construir código, né, para voltar para a IA, que ele consegue fazer um protótipo e já para passar. E hoje a gente acaba sendo mais validando para ver se está coerente o código que ele fez e colocando na tela, mas o front-end é além disso, né? Ele tem que pensar assim, a parte de acessibilidade. Ele tem que construir a parte da acessibilidade, ele tem que pensar na parte de performance, ele tem que saber pensar tanto na parte de comunicação externa, tem que ver se está com vulnerabilidade, se o que ele está fazendo está expondo uma web app que não é permitida. Então tem todo um caso ali que o cliente acaba sendo não só o cara que vai implementar a tela, mas tem toda uma gama por trás, toda uma raiz que ele precisa saber, principalmente né, o Core de Windows. Essa é uma parte de performance, né? Então ele tem que entender que o projeto que ele está trabalhando ele tem que saber sobre o performance, ele tem que saber sobre a necessidade, então acaba sendo além de uma tela, né? Ele tem que saber toda essa questão por trás também do projeto de configuração, além disso, né? E hoje conseguiu orientar bem né, a IA ali, né, generativa, e a generativa para essa leitura de conseguir trabalhar bem. Porque vai vir ele só botou um prompt qualquer, que a IA revela para ele não vai dar nem desses aspectos. Né? Eu posso colocar um prompt, não vai dar nenhum aspectos. Com certeza a aplicação não vai ter uma boa performance, vai dar ele, vai aparecer um monte de erros na tela e vai tocar para você com o seu projeto. Então tem toda uma preocupação que tem que ter por trás, além disso. Né? Então ele acaba sendo além das preocupações que ele tem atualmente, ele só vai ser um trabalho que só meio que importando só. Então eu vejo mais isso no fim. Então, eu tenho um tempo também, mas uma provocação para vocês a partir da conversa do Sandinho. Tinha muito tempo técnico né, na palestra, então acho que principalmente para quem é de projeto, quem é de software também, eu acho que eu me questionaria muito se vocês conseguem compreender toda a conversa, né, na profundidade do que ele trouxe, porque tem muita coisinha complexa, muita mensagenzinha, né? Só esse caso do Figma e para Tolkien, eu falei, nossa, que inteligente, né? Porque eu achei muito inteligente que a equipe de vocês que teve essa cara, porque geralmente a gente pensa em testar muito o nível da implementação, porque a gente diz que tem regra de negócio. Só que a inversão de olhar via Figma, que é o modelo mais próximo do que alguém vai usar, e a partir dali derivar linguagens, né? Porque aí vão sendo linguagens, né? Vai melhor, aprimorando e avançando na linguagem para o computador, enfim, a linguagem mais próxima para o código. Eu achei muito inteligente isso, e aí, aproveitar que é um coordenador que eu consegui, né? E aí, no início, a gente discutia que as disciplinas hoje, né, como IHC, elas têm que ser revistas, principalmente nessa questão de ter IA no meio, porque vocês e nós, a gente tem que refletir mais como engenheiros sobre a construção da experiência mesmo, né? Como você trouxe. Eu achei muito interessante também o papel que você trouxe, que é o engenheiro mais do design, né? Tem algumas vezes que falam mais do engenheiro da experiência, né? Eu tenho uma colega, a Fran, ela já até palestrou aqui no mês, e ela falava disso, que ela teve que, em uma época, aprender HTML, CSS, JavaScript, na época da web, agora ela só aplica teste de UX, porque ela falou que se sentia muito incomodada em não entregar a experiência completa para o dev, né?
Aí você trouxe agora e realmente eu achei bem interessante isso. E aí, pegando um pouquinho da... Então, isso depois de um material, eu sei que principalmente nos projetos e nas discussões, a gente percebe que... Aí agora não é uma zoeira com os alunos, não, mas eu confesso que eu fico bem... Eu gostei da palestra, porque eu sempre fico muito preocupado quando eu escuto de um aluno em projeto, um engenheiro em projeto, ou uma pessoa que já está finalizando o curso que não quer pegar front-end porque é muito fácil. Aí eu olho, não, esse pessoal vai tirando isso, que é fácil, né? Aí quando você vê entrega, a pessoa não sabe responder sobre uma jornada, sobre a experiência daquilo, aquilo não é replicável, né? Aí tem um clássico do professor que é assim, ó, o professor diz, você testou isso, essa tela? Aí quando senta tem um monte de problemas, sabe? Porque a pessoa não se conectou com a experiência, né, com o que você trouxe, não sabe falar sobre a linguagem. Aí eu confesso que eu fico bem preocupado e agradeço você aí pela conversa. E aí, para finalizar, Sandinho, né, pelo tempo também, pelo teu tempo, quais seriam as recomendações, eu faço essa pergunta para alguém de empresa, que você daria profissionalmente, caso você estivesse sentado naquela cadeira? Claro, você está se escutando hoje, você é um cara que deu para perceber, tipo, conversa muito, varia muito. Eu sei que cada pedacinho daí podia ser uma conversa muito profunda. E o que você faria com o Sandinho se o Sandinho estivesse sentado ali, finalizando o curso, sabe? E nesse mundo aí da engenharia e ligado ao front-end? Era coisa que eu estou saindo, falei que não fizeram ali, perguntaria, geral na dúvida, e falaria, representa o design que eu quero realmente procurar quais são as tecnologias que eu sou e quais são esses links que eu tenho aqui, que é um projeto que eu quero estudar. Eu preciso estudar coisas que são palestradas do dia a dia, né? Então, é uma coisa que é um dia de uma empresa grande, então no sentido, sentado ali e falar assim, cara, eu vou estudar tudo que foi apresentado aqui, de uma certa forma, para te preparar para estudar cada vez mais sobre esse conteúdo, né? O que é Design System? O que é Next? O que é Front-end? O que é Learn? O que é tudo isso? O que é variáveis? O que é todo? O que é Figma? Eu acho que ela não estaria tudo primeiro. Aí eu faria, vou estudar. E eu aproveitaria, tipo assim, cara, eu vou tentar entrar em contato de novo com essa pessoa que está palestrando para... cara, você consegue implementar aqui? Eu estou ensinando isso aqui, você consegue explicar tudo mais? E criar um network, né? Eu acho que é mais importante. Eu acho que faria de onde eu consegui, estava um pouco mais distante, um network, se você conseguir conversar com as pessoas e ter essa ideia, né, de estudar o que você tem, de front-end, de deixar de ser matéria, mas tentar procurar o que pode ser feito e o que pode ser melhorado com qualquer ideia que você tiver. E tentar procurar outros profissionais também, os colegas, fazer projetos, né? Cara, o front-end, você fazer um projeto em casa, sei lá, você tem um lixo que eu quero fazer, sei lá, um lixo da academia. Cara, faz um pontinho lá, faz um pontinho pra você entender. Pega um projeto, cara, eu tenho um celular dele, meu celular é iOS, minha mãe é Android. Faz rodar igual nos dois. Primeiro exemplo. Tenta rodar os dois igual, com dois celulares diferentes. Então, acho que eu faria isso. Uma das coisas que eu sempre tivesse sentado ali agora, acho que faria toda essa questão por trás. Beleza, pessoal, então. Quais as habilidades foram mais importantes para o crescimento da sua carreira? E também, quais são os erros que você cometeu no início da carreira que você poderia dar um feedback para nós, para evitá-lo? E quais são os maiores desafios que vocês enfrentam como empresa ou no dia a dia? Vamos lá. Eu acredito, como parceiro, que você pergunta bem boa, que uma dica que eu dou, até uma questão que eu tive um problema passado, foi justamente que era aprender tudo no ambiente. Então, tem front-end, tem back-end, tem infraestrutura, tem redes, tem um monte de coisa. A gente tem a outra faculdade, a gente vai começando a ter interesses melhores, a gente vê que está bem em algumas outras matérias e tudo mais.
Então, depois que você tem aprendido tudo isso, não tenta aprender tudo de uma vez de novo. Acho que você tem que ter foco no que você quer em frente. Você conseguir ter foco uma parte, uma puta aprendida legal, vou para a próxima. E não ter aprendido tudo no momento inteiro. Tem Java, tem TypeScript, tem outros também de coisa. Vamos aprender tudo. Isso não aprende nada. É isso que vai custar. Acho que é uma das coisas que até eu falar que eu passado, falar, cara, então, ele depois eu tenho que levar muita porrada, né? Eles querem também isso. Cara, foca nesse, seja expert em uma coisa só. Eu escolhi blockchain e hoje eu sou expert em blockchain. E outra questão, como que eu vejo assim, sabe, dentro da empresa, acho que depende muito de como a empresa ela tem mais de 8 funcionários, tem várias equipes, cada equipe ela tem um problema diferente para ser resolvido. Então, cada equipe tem um problema para resolver, que eu estou na parte de AI e a parte plataforma. Então, eu tenho todo um gerenciamento para me preocupar com a experiência do usuário com a inteligência artificial na empresa. Então, eu tenho um outro problema que é justamente gerenciar como que essa experiência do usuário dentro da empresa com a IA que a gente tem. Então, cada parte tem um problema. Então, tipo, acho que uma coisa que é bem importante que a galera coloca na empresa, eu acho que concordo muito, é que essa cultura. Acho que a cultura da empresa acaba se direcionando melhor. Cada empresa, se tiver uma cultura bem forte, acho que isso acaba sendo até fácil de executar. Então, vamos agradecer a Sandinha de novo. A disciplina de programação web também, né? TAGES. Pode não. Sei lá. Eu só porque eu zoando aqui o Sandro assim. Galera, não sei se vai ter alguma vez. O conhecimento da empresa é a sua oferece. Essa coisa que realmente nem mais vai funcionar. Mas essa ideia realmente de ser a partir daí, depois da. Eles vão ter que precisar, como é que faz isso, a partir da potência, isso vai fazer para eles. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, gente. Sim.